Oi, pessoal, beleza? Matheus Ribeiro aqui. E na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o papel da literatura em fazer denúncias sociais, né, críticas sociais. É, a obra escolhida para fazer essa abordagem se chama Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi escrita por Carolina Maria de Jesus. Então a gente vai conhecer um pouco sobre a autora, né? Vamos fazer a leitura de alguns registros dela e compreender como ela faz, como ela denuncia a sociedade na qual ela vive e sobrevive, tá certo? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente dar início ao nosso estudo. Só um minuto. Aqui. Antes da gente fazer a leitura do slide, é interessante a gente perceber, né, que geralmente, quando acontecem na sociedade brasileira, nas sociedades de um modo geral, as questões de discriminação, de racismo, de intolerância, né, seja ela qual for, sempre são mencionados os direitos humanos, né, porque eles garantem ao indivíduo que ele é um sujeito que nasce livre, né, que possui igualdade de direitos e de dignidade, né? Direito à vida, direito à liberdade, né? E aí desfaz essa possibilidade de uma pessoa viver sob regime de escravidão, de servidão, em todo qualquer vivência abusiva, né? Enfim. E aí a Declaração dos Direitos Humanos, ela busca garantir ao indivíduo, né, todas as formas e representações para que ele possa, né, viver e conviver de forma segura e plena na sociedade onde ele se encontra, tá certo? Então aqui no slide, deixa eu só aumentar aqui para melhorar a visão, a humanização, né, segundo Antônio Cândido, é um processo que consolida no homem traços e capacidade de reflexão, a busca e a conquista do saber, a boa disposição para com o próximo, a capacidade de se envolver e compreender os problemas da vida. Então a gente percebe essa relação dos direitos humanos, né, em favor de desenvolver pessoas que consigam compreender, né, as tensões, as problemáticas que aparecem na sociedade onde essa pessoa sobrevive, né, onde essa pessoa se situa, né, em que ela também que ela consiga se envolver na sociedade por meio da reflexão, por meio da aquisição do saber, né? E aí a gente começa a compreender também que a literatura contribui, né, para humanizar as pessoas. Ou seja, ela pode ser um instrumento consciente, né, e aqui a gente já fala de literatura em relação à denúncia social, né, ela vai assumir esse papel, essa função de ser um instrumento consciente que desmascara as visões do mundo, né? Isso acontece porque ela acaba dando foco às situações de miséria, de servidão, mutilação espiritual, em que os direitos humanos são restritos ou negados. Então, a literatura, e a gente vai ver isso na obra de hoje, né? A gente vai ver que a literatura busca, né, chamar atenção para questões humanas que muitas das vezes não são colocadas em prática, né? A gente sabe que nem sempre a prática é um reflexo da teoria. E aí é a partir disso que a gente vai começar a compreender, né, a entender essa relação desorganizada, né, e desalinhada por meio de Carolina Maria de Jesus, né, no seu diário chamado Quarto de Despejo. Aqui. Então a gente tem a fotografia de Carolina Maria de Jesus aqui, mulher sorridente, né, na foto. É, vamos ficar atento à leitura aqui agora. Carolina Maria de Jesus, quem é essa mulher? Filha de uma lavadeira analfabeta, Carolina Maria de Jesus nasceu no dia 14 de março de 1914, na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Frequentou a escola por incentivo da patroa de sua mãe, mas passou pouco tempo dedicado aos estudos, né, aos estudos na escola.
Carolina Maria de Jesus escrevia poemas, né? Antes dela ser descoberta, ela escrevia e enviava poemas para o jornal Folha da Manhã, né? Até que ela foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas no ano de 1958. E 2 anos depois, né, em 1960, o Diário de Carolina foi publicado. Os escritos, os registros de Carolina foram publicados. E aí a gente tem o nome da obra: Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Então a gente tem uma mulher, né, que com 23 anos ela perde a mãe dela e vai para a capital, né? Depois que a mãe morre, ela vai para a capital, onde ela vai arrumar um emprego de faxineira, né, na Santa Casa de Franca, e depois ela vai, né, tempos depois, ela vai trabalhar como empregada. E aí, no ano de 1948, né, 20 anos antes de ser descoberta, 20 não, 10, perdão, 10 anos antes de ser descoberta pelo jornalista, ela se muda para a favela do Canindé. Né? E aí ela vai ser mãe de 3 filhos, a Vera Eunice, o José Carlos e o outro eu não lembro, mas eu vou falar com vocês no final. É alguma coisa José também. Então ela tinha 3 filhos, né? Todos de relacionamentos diferentes. E aí a Vera Eunice vai falar isso depois. É uma mulher que vai trabalhar, né, acorda cedo para catar papel, trabalha à noite para catar papel também, né? E nessa busca, né, por objetos, por tudo que possa ser transformado em dinheiro, ela encontra livros, ela encontra revistas. Então ela é uma mulher que, por mais que ela more numa favela, né, por mais que ela more num barraco, ela é uma pessoa leitora. Ela gosta de praticar a leitura. Né? E aí depois, né, como eu falei da publicação do diário, foi um sucesso, né? Ela depois sai da favela do Canindé e vai para o Alto de Santana, e a obra tomou uma dimensão tão grande em relação ao êxito que ela foi homenageada na Academia Paulista de Letras. Até gaguejei, né? E por fim, ela falece no ano de 1977 em São Paulo. Então, depois dessa biografia, desse resumo sobre quem é Carolina Maria de Jesus, a gente vai fazer a leitura de alguns relatos da escritora. 15 de julho de 1955. Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização de nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel, recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho e 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite, o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho João José. Ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, aleitei-as e abluí-me e aleitei-me. Esperei até às 11 horas um certo alguém. Ele não veio. Tomei o melhoral e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. A minha filha Vera Eunice dizia: vai buscar água, mamãe. Então aqui a gente começa a conhecer um pouco da vivência, né, de Carolina Maria de Jesus na favela do Canindé. Uma rotina marcada, né, pelas idas para a rua para catar papel e todo e qualquer objeto que pudesse ser trocado por cruzeiros, né, por dinheiro. Nesse caso, são os litros, né, que são convertidos em carne, toucinho, açúcar e queijo. E aí a gente percebe, né,
Poucos alimentos que acabam com dinheiro, mas não acabam com a fome. Isso é ser escravo do custo da vida. A miséria ajuda e, ao mesmo tempo, impede de Carolina dar os sapatos a Vera Eunice, como a gente pôde perceber aí. Né? Ajudou, atrapalhou, né? Porque o desejo dela era comprar um novo. Mas ela não saiu totalmente prejudicada porque ela ganhou um sapato. Mas esse sapato vinha do lixo. Vemos também esse certo alguém, né, que a Carolina esperava, mas ele não apareceu, né, e ela não quis detalhes. Vale lembrar que ela é mãe solteira. Por mais que ela tenha 3 filhos de relacionamentos diferentes, ela é uma mulher solteira que cria as crianças sozinha. E aqui a gente percebe um momento meio namoradeira dela, né? Mas o cara não apareceu. E aí, mesmo indisposta, ela espera por esse alguém. E aí, como ele não veio, né? Como a presença dessa pessoa, desse homem, não veio para satisfazer ela, né? Para trazer calmaria a Carolina Maria de Jesus, o próprio melhoral, né? Que é o remédio, se encarregou de preparar a Carolina, né? Para mais um dia cansativo na favela em combate a em uma luta constante contra a fome. 17 de julho, né? Esses 2 dias são escritos no ano de 1955. Domingo, um dia maravilhoso. O céu azul sem nuvem. O sol está tépido. Deixei o leito às 6h30. Fui buscar água. Fiz café. Tendo só um pedaço de pão e 3 cruzeiros. Dei um pedaço a cada um. Pus feijão no fogo, que ganhei ontem do Centro Espírita da Rua Vergueiro 103. Fui lavar minhas roupas. Quando retornei do Rio, o feijão estava cozido. Os filhos pediram pão. Dei os 3 cruzeiros ao João José para ir comprar pão. Hoje é a Nair Matias quem começou a implicar com os meus filhos. A Silvia e o esposo já iniciaram o espetáculo ao ar livre. Ele está lhe espancando. E eu estou revoltada com o que as crianças presenciam. Ouvem palavras de baixo calão. Oh, se eu pudesse mudar daqui para um núcleo mais decente. Então a gente percebe aqui, né, que a fome é uma visita presente e ao mesmo tempo inconveniente no barraco de Carolina Maria de Jesus. E ela começa a relatar e ao mesmo tempo denunciar, né, essa luta constante e árdua contra a fome, né, um único pedaço de pão para dividir com seus 3 filhos, né, e tomarem lá, se alimentarem junto com café. Né? A gente tem um feijão no fogo que foi dado pelo Centro Espírita. E aí uma coisa interessante, a contribuição do Centro Espírita, né, da Rua Vergueiro 103, como ela falou, chama atenção, né? Principalmente se a gente levar em consideração que é um ato voluntário de caridade, né? A gente vê pessoas de vários grupos religiosos, né, de vários segmentos, buscando fazer a ação social, né, de forma e essa ação é de forma voluntária, né? E aí a gente tem essa questão: se é um ato voluntário, né? Cadê aqueles que deveriam estar responsabilizados, né, em dar suporte aos moradores da favela e todo aquele que é refém da fome, né? A gente tem também as tensões vistas e vivenciadas pelos moradores da favela do Canindé, né? Esse conflito de Nair com as crianças, o barraco da Silvia com o esposo, né? Aquele ambiente cheio de baixaria, de palavrão. E aí uma coisa chama atenção aqui também. E esse marido da Silvia espancando ela? Carolina Maria de Jesus registrou isso aí. E no decorrer dos registros, ela vai mostrar que eles brigam com muita frequência. E aí a gente tem essa figura da mulher, né, relatada e denunciada por Carolina. Uma mulher que é obrigada a viver de forma marginal, né, à mercê das inquietações do marido dela, né, como se ela fosse um escape,
um saco de pancadas mesmo, entendeu? Então a gente percebe que os registros de Carolina é muito mais do que simples escritos, né, que não tem pretensão nenhuma. E lá mais para frente a gente vai compreender isso melhor, tá certo? A gente vai perceber que Carolina Maria de Jesus escrevia, mas não escrevia de forma involuntária, de forma despretensiosa, tá certo? Continuando. 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios. Mas os brancos agora são mais cultos e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo e eu só tenho feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco, vou sair. E eu tenho tanto dó dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer, eles bradam. Viva a mamãe! A manifestação agrada-me. Mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à Dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim: Dona Ida, peço-te se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude catar papel. Agradeço, Carolina. Carolina Maria de Jesus, então, né, como a gente pôde ver na leitura, ela se remete ao contexto histórico, né, da abolição da escravidão do Brasil. Os seus escritos, né, definem bem essa relação entre brancos e negros, entre senhores e escravos. E aí a gente tem esse entendimento, né, essa compreensão de que a figura do negro, né, ela é carregada historicamente pelo desprezo. O negro é visto como um indivíduo desumanizado, subordinado, né? Um sujeito vazio de liberdade, de dignidade, totalmente diferente do que trata, né, os direitos humanos, como a gente comentou lá no início. Né? Então, Carolina Maria de Jesus se refere ao passado para denunciar as vivências do negro naquele tempo também. Ser um bode expiatório é ser entendido como a causa de todas essas práticas, que no geral vai desconstruir o negro, né, acaba desconstruindo o negro como um sujeito histórico, né, tirando essa legitimação, né, essa afirmação do negro enquanto sujeito. E aí ela evoca a Deus, né, essa figura divina, para que ela possa, né, por meio da bondade, por meio da paz, possa resplandecer nesse homem branco, né, de forma que essa luz recaia sobre o negro também, né? O branco, ela falando, o branco precisa ser iluminado por Deus para que ele possa ser acalmado, acalentado, alcançar a bondade, a misericórdia divina, para que isso envolva o coração dele, né? E isso recaia sobre o negro, né? Para ele sofrer, no sentido dele sofrer menos. E aqui a gente percebe Carolina fazendo essa afirmação, que ser negro é assumir uma posição de resistência, né? Principalmente quando a gente percebe que ela é uma mulher negra, semi-analfabeta, mãe solteira, que precisa cuidar de 3 filhos, né? E correr de forma desenfreada numa luta contra a fome. Continuando. Aqui a gente tem o relato anterior foi do dia 13 de maio, e aqui a gente tem um relato do dia 17 de maio, do ano de 1958, né, o ano da publicação. Levantei nervosa, com vontade de morrer. Já que os pobres estão mal colocados, para que viver?
Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? Eu estava descontente, que até cheguei a brigar com meu filho José Carlos sem motivo. Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista e o seu ajudante jogam umas latas. É linguiça enlatada, penso. É assim que fazem esses comerciantes insaciáveis. Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais. E quando apodrece, jogam fora para os corvos e para os infelizes favelados. Não houve briga. Eu até estou achando isso aqui monótono. Vejo as crianças abrir as latas de linguiça e exclamar satisfeitas. Tá gostosa. A dona Alice deu-me uma para experimentar. Mas a lata está estufada. Já está podre. Então aqui, Carolina relata, né, sobre a razão da existência do pobre. Ela faz esse questionamento. Né? Para que o pobre vive se ele está mal colocado? E ela ainda vai mais fundo ainda ao refletir se a pobreza dos outros países produz o mesmo sofrimento, né, que recai sobre o povo brasileiro. Né? Ela se pergunta: poxa, será que os pobres das outras nações sofrem tanto, né, como os pobres que moram no Brasil? A vida de Carolina Maria de Jesus, como a gente pode ver, é desumana, desgastante. Por mais que ela acorde 5 e meia, 6 e meia da manhã, ou vai para as ruas no período da noite, né, procurar as armas, literalmente, para matar a fome. Se a gente pensar em armas aí no sentido de todo ou qualquer objeto que a gente pode trocar, que ela pode trocar por cruzeiros, né? Por mais que ela vá procurar essas armas, pouco ela consegue. Ela não consegue muita coisa. Ou é farinha, ou é feijão. Ou é pão, ou é café. Né? E aí jogam umas latas, né, de linguiça lá na favela do Canindé, ela relata isso, né? E essa atitude se torna, ao mesmo tempo que um registro desse acontecimento, ao mesmo tempo a gente percebe com mais intensidade essa denúncia social. Ela levanta esse entendimento, né, de que ela fortalece, ela legitima, né, essa queda, né, das latas de linguiça aí legitima essa ideia de que os moradores da favela, os favelados, são desumanizados, né, de forma profunda e intensa. Né? Se a gente for parar para pensar, fizer uma comparação assim, dentro desse entendimento, é como se eles fossem cachorros, né, que se alimentassem dos restos que sobram dos senhores. Né? Quem nunca tem um cachorro, aí tem uma comida na geladeira, né? Enquanto ela tá saborosa, ela tá linda na mesa lá, no almoço, na janta, no almoço de domingo. E aí quando fica aquele macarrão, aquele arroz de 2, 3 dias depois, né? A gente já pensa o quê? Isso aqui acho que já tá quase azedando, né? E aí pra gente não jogar fora, a gente dá o cachorro, né? É nesse sentido que eu tô falando, tá, gente? Para eles, né? Eu vou falar quem são eles aqui. Pouco importa se a comida é fresca ou podre. Para eles, no sentido, no caso, é os moradores da favela, né? Para eles, isso pouco importa se a comida está fresca, se a comida está podre. O importante é ter comida, porque eles são obrigados a acreditarem nisso. Eles são obrigados a vivenciarem nisso, né? O importante é ter comida. Ou não, né, no caso, já que a lata estava estufada, né, a lata de linguiça, e a Carolina fala que estava podre, tá certo? Aqui a gente tem algumas constatações, né, sobre a obra de Carolina Maria de Jesus, né? Ela é escrita em um contexto histórico em que o Brasil vivencia um processo de modernização, de crescimento industrial, mas que acontece de forma excludente. Ou seja, foi um desenvolvimento que não atingiu a maioria da população,
né, vivia de forma precária. A maioria não tinha iluminação, não tinha água encanada em todas as casas, né, na São Paulo daquele período, né, nem sequer as estruturas sanitárias, só para a gente perceber como que era a situação nesse contexto de transição, né, do atraso para o desenvolvimento. E aí esse boom, né, esse processo de modernização, ele vai despertar a atenção de muitas outras pessoas, de habitantes de outras regiões do Brasil, né? Pessoas que moram em regiões menos desenvolvidas, e a gente entende um pouquinho isso, principalmente quando fala de Nordeste, né? Em que as pessoas se deslocam, né, das suas cidades, do interior, dos estados, né, e em direção a São Paulo, as cidades grandes, né, trabalha por um período e depois volta para a cidade natal, né, acreditando que poderia proporcionar uma situação melhor. E isso a gente vê que não acontece, né? E aí a gente tem essa questão abordada, né, historicamente situada no Diário de Carolina. A fome é um problema relatado pela escritora, mas não era vivenciado apenas por ela, né, mas sim por toda a favela no Canindé. E aqui a gente compreende que, é, por mais que a obra dela seja um diário, e a gente sabe que o diário envolve essa questão do sujeito escrever as próprias experiências, escrever as próprias vivências, né, da forma como ele quer, Carolina Maria de Jesus registra no seu diário as suas vivências, né? E aí, a partir do momento em que os seus escritos são descobertos pelo Audálio Dantas, né, e em seguida publicados, não mais apenas a realidade de uma pessoa, de uma favelada, mas sim de um grupo social favelado, né, invisível para as autoridades políticas, né? Um grupo invisível, um grupo excluído, né? Então, como a gente vê aqui no terceiro tópico, que a obra não se resume a apresentar os registros dela, né? Foi como eu falei antes, mas denunciar as mazelas e as tensões enfrentadas por um grupo social politicamente invisível que era envolvido pela miséria, né? A gente tem um dia que ela relata, né? Ela esse é um registro bem inflamado, né? Ela fala que quem deveria governar o Brasil, né, para que essa pessoa que fosse governar o Brasil precisava ter passado fome. Uma denúncia mais do que, né, intensa por Carolina Maria de Jesus, porque ela percebe, ela sente, ela vive, né? Ela se identifica como um sujeito invisível, né? São Paulo bonito lá, lindo, sendo desenvolvido, né? Questões industriais, estrutura, modo de produção, mas no meio dessa coisa esplendorosa, desse avanço, tem um grupo lá, sem voz, sem vez, né? E aí Carolina Maria de Jesus, para encerrar, né, nos apresenta suas vivências e, ao mesmo tempo, se mostra como resistência. E isso a gente percebeu, né, nas leituras que foram feitas, né, seja por ser uma mulher negra e semi-analfabeta, seja por ser refém de uma realidade social à margem da lei. Tá certo? Então a aula de hoje se encerra aqui. Eu vou interromper o compartilhamento. Eu espero que eu tenha conseguido trazer uma explicação interessante para vocês, né, uma abordagem interessante. Se vocês gostaram, vocês vão ter acesso à obra em formato PDF, né? Eu vou disponibilizar um link lá naquela parte da descrição do vídeo. Se vocês quiserem ver mais registros, né, ficaram curiosos, querem conhecer mais sobre Carolina Maria de Jesus, uma escritora maravilhosa, original, gosto muito, pessoalmente eu gosto muito, tá certo? Mas antes da gente encerrar de vez a nossa aula, a gente vai falar mais um pouquinho sobre Carolina Maria de Jesus, mas quem vai falar agora não vai ser eu,
tá certo? Eu vou me despedir até a próxima aula, né? Mas quem vai terminar essa aula de vez falando um pouco sobre Carolina Maria de Jesus não vai ser Mateus, tá bom? Então é isso, até a próxima aula. Uma mulher negra catadora de papel que se tornou uma escritora mundialmente conhecida. Mãe solteira com pouca escolaridade, Carolina Maria de Jesus escrevia em cadernos que encontrava no lixo sobre o cotidiano da favela em que morava em São Paulo. Neste mês da consciência negra, comemora-se também o centenário dessa mulher que foi uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. A equipe da TVT conversou com Vera Eunice de Jesus Lima, a filha de Carolina, que nos contou um pouco mais sobre a vida, a obra e a personalidade da escritora. Carolina Maria de Jesus, antes de mais nada, minha mãe, né? E ela foi uma pessoa pobre que nasceu lá em Sacramento. E uma pessoa assim que, por ela ser muito inteligente, então desde menina ela já foi rejeitada, porque ela era diferente. Lia muito. Ela estudou até o 2º ano primário e praticamente ela aprendeu a ler sozinha, porque ela lia tudo. Ela gostava muito de baile, muito de carnaval, dançar, cantar, ela adorava isso. Então, quando ela ia nos bailes, ninguém dançava com ela. Sumiu, acho que é 10 ou 20 réis lá do Frei. E aí colocaram a culpa nela. E aí ela foi presa, apanhou muito. E aí não acharam dinheiro, prenderam a mãe dela. Aí bateram nas duas. Aí acharam o dinheiro. Aí ela pediu a morte. Ela disse que pediu a morte. Acharam o dinheiro, soltaram ela. Aí dali ela falou, daqui eu não fico mais. Aí ela falou para a mãe dela, vamos embora para São Paulo, né? Aí a mãe falou, não, eu vou ficar. Ela falou, então eu vou. Aí ela veio a pé. Chegou aqui em São Paulo, começou a trabalhar com o Dr. Zerbini, e ele falava para ela, nos finais de semana você vai para pode sair, que era a folga dela, né? E ela falou, não, eu quero ficar na biblioteca. Então ela lia, né? Ela namorava muito, namoradeira, e namorava chileno, americano, inglês, tudo. Engravidou do meu irmão, que é filho de um português, de um marinheiro português. E aí, ela não podia mais trabalhar em casa de família. Como ela não podia mais, ela estava grávida, não podia trabalhar mais, então ela foi para a rua. E aí ia chegar um político muito importante aqui em São Paulo. Então, quando esse político ia chegando aqui em São Paulo, eu não sei se era o Lucas Nogueira Garcês que ia chegar ou se ele era o governo naquela época. Ele colocou todos os pobres num caminhão e jogou lá na favela do Canindé. Por isso, o quarto de despejo, os despejados. Morando na favela, a gente nunca sabia quando ia comer, né? Se almoçava, não jantava, se jantava, não almoçava. Ela escrevia demais. E escrevia quando ela escrevia, como ela falava, quando ela tinha paz, quando tinha comida em casa. Então, ela punha comida em casa e ela ia escrever. A minha mãe era assim, passava-se fome, mas não deixava de estudar. Entendeu? Então, veja bem, ela tirava da boca para poder pagar aula de reforço para mim. Matemática, eu era péssima em matemática. Entendeu? Dinheiro de condução, ela se virava. Não tem comida hoje, mas tem o dinheiro da condução. Entendeu? Ia nas reuniões de escola. E o maior sonho dela é que eu fosse professora.